E aí, pessoal, tudo certo com vocês? Aqui é o professor Denilson Seixas, bem-vindos ao canal. Então, hoje nós vamos trabalhar a questão da meritocracia, né? Então, por exemplo, o sucesso pessoal, o sucesso profissional, ter uma boa renda, ter um bom emprego, um reconhecimento social, será que isso a gente consegue somente, né, através do nosso esforço pessoal, individual? Sem a ajuda do Estado, da sociedade ou da família? Será que isso é possível? Muitas vezes a gente escuta, né, as pessoas abordando, né? Olha, o fulano não conseguiu ter sucesso na vida porque não se esforçou. Em contrapartida, olha lá o outro fulano, ele tem um nível de renda muito elevado, um bom emprego, mas é claro, né? Olha o esforço que ele fez para conseguir tudo isso, né? Então ele merece, ele está lá porque ele merece, ele também se esforçou muito, né? Então existe muito essa questão da meritocracia, né? E segundo esta visão, a mobilidade social, né, ela deve ser resultado exclusivo de esforços individuais da qualificação e do trabalho, né? Se a gente for buscar historicamente, na época da Reforma Protestante, ali na modernidade, havia a ética calvinista, por exemplo, que também já trabalhava um pouco essa questão do mérito, né, do esforço pessoal. Então, segundo esta visão, eles diziam que o trabalho deve ser valorizado, a pessoa deve ter dedicação em relação ao trabalho. O trabalho é uma dádiva de Deus e Deus, então, nos dá os talentos para que a gente possa desenvolver alguma atividade. Então, a pessoa deve fazer isso, né? Lembrando o livro do Max Weber, ele escreveu um livro chamado A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, onde ele desenvolve, então, que as práticas protestantes, né, a ética protestante, como, por exemplo, o guardar dinheiro, o não gastar com supérfluos, ter, então, o uso do talento através do trabalho, a valorização do trabalho, né? Tudo isso, então, ajudou a desenvolver o sistema capitalista, né? Então, essa ética protestante e calvinista, né, que está dentro desse contexto, também já trabalhava, então, na modernidade, esta questão do mérito, né? Bom, a gente pode fazer aqui uma comparação, né, utilizando uma metáfora do atletismo. Se a gente for fazer uma situação imaginária, os atletas chegariam, né, numa determinada situação em que partiriam do mesmo ponto, teriam alguns obstáculos no caminho e chegariam, então, no final da corrida, né? Lembrando que os obstáculos são os mesmos, todas as condições desses atletas são os mesmos, né? Então, a partir disso, a gente teria como medir aquele atleta que vai chegar primeiro e aquele atleta que vai chegar por último, né? Mas a gente sabe que a sociedade ela não é assim. Nem todo mundo tem as mesmas condições e enfrentam os mesmos obstáculos, né? Existem obstáculos muito difíceis para alguns e alguns obstáculos, ou às vezes até nenhum obstáculo, ou pouco obstáculo para outros. Então, existe uma certa diferença entre as pessoas de nível, de condição social, e isso, então, nos mostra que muitas vezes a pessoa ela empreende um esforço, mas mesmo assim ela não consegue. Seja, por exemplo, alguém que sofre algum determinado preconceito e não consegue acessar ao trabalho, ou, por exemplo, não consegue acessar a um nível escolar também pelo preconceito de gênero, ou racismo, ou intolerância religiosa, algo nesse sentido. Então, as pessoas têm alguém que sofre mais preconceito do que outros. Então, isso serve como uma barreira muito maior, né? Essa pessoa que sofre esse preconceito, ela vai ter que transpor uma barreira muito maior para chegar a um objetivo. Então, a gente pode perceber que aqui no Brasil, por exemplo, nós temos uma desigualdade de renda, né? Uma concentração de renda nas mãos de poucas pessoas
E isso já mostra, então, que poucas pessoas podem ter um sucesso maior, porque já tem um nível de renda já elevado, seja por herança também, né? Às vezes a herança pode permitir com que a pessoa tenha um nível de renda já elevado, né? Às vezes também as pessoas nascem numa família abastada, né? Tem pessoas que não sofrem preconceitos, existe, por exemplo, talentos diferentes, então tem talentos que são mais valorizados e outros nem tanto, né? Então, se a gente fosse pegar, por exemplo, o talento do futebol, né? O Brasil vive muito essa questão do futebol, e o futebol é muito valorizado em nossa sociedade, né? Então, aquela pessoa que se destaca, ela vai ter um sucesso maior, ela vai ter um nível de renda melhor, porque o futebol ele te dá esse valor, né? Agora, se uma pessoa tem, por exemplo, um talento para o desenho, é uma pessoa que desenha muito bem, que desenvolve a sua arte com extrema habilidade, perfeição, tem um talento enorme para isso. Porém, esse talento, ele não é valorizado em nossa sociedade. Então, a gente tem já também diferenças, né? Pessoas que têm um talento para um determinado setor, que valorizam mais, e pessoas que têm talento para outro setor, que nem é tão valorizado, né? Então, a partir disso também, isso gera uma diferença, né? Uma desigualdade aí, e as pessoas não vão conseguir chegar num mesmo nível, né, de renda, por exemplo, ou de sucesso, ou de reconhecimento social, porque o seu talento ele não é tão valorizado como outros talentos são, né? Por exemplo, também na questão da educação, muitas vezes existe crianças que chegam na escola com fome, e isso já vai gerar uma dificuldade de aprendizagem, diferente daquela família, né, onde a criança já nasce numa família abastada, os pais têm todas as condições, dão a ela materiais de qualidade, oferecem livros para ler, é uma família que faz viagens internacionais. Essa pessoa vai ter, essa criança, né, ela vai se desenvolver num meio que vai contribuir com ela, para que ela tenha já um sucesso maior, né? Então, os pais já têm um conhecimento sobre determinado assunto, já fazem parte de um círculo de pessoas que já tem também um nível elevado e pode, então, ajudar essa criança, quando ela crescer, a ter já um direcionamento no seu trabalho também, né? Então, tudo isso são diversos fatores que a gente tem que levar em consideração, né, sobre isso, né? Então, por exemplo, tem um livro de um autor brasileiro chamado Eduardo Moreira. Ele escreveu um livro chamado O que os donos do poder não querem que você saiba. Então, nesse livro, ele conta a história de um senhor que chegou, né, num nível muito... Ele estava, em sua origem, numa família muito humilde, mas que tinha um sonho de desenvolver a sua atividade, e a partir do seu esforço pessoal, ele conseguiu e foi, aos poucos, angariando novas situações, e conseguiu, com isso, chegar a um nível de renda, no futuro, muito bom. Mas isso é uma exceção. Então, existe na sociedade as regras e existe também as exceções. Então, este rapaz, né, que o Eduardo Moreira conta, são as exceções, né? Então, ele conta aqui também que outras pessoas empreenderam o mesmo esforço que esse rapaz fez, mas não conseguiram também, né? Então, a gente vê que nem todas as pessoas elas irão conseguir chegar a um nível social melhor, devido a uma série de fatores, né? Como, por exemplo, eu falei anteriormente, né? Questões de renda, questões sociais, questões de preconceito, né? Então, cabe a nós procurar trabalhar em cima disso, amenizar isso, né? Um outro exemplo importante é sobre a questão
os grupos caçadores-coletores lá da pré-história, por exemplo. E a gente tem ainda em algumas sociedades que trabalham dessa forma, né? Por exemplo, um caçador, ele vai desenvolver uma caça lá e consegue, né, uma caça muito boa para um determinado dia. E ele vai lá e distribui para o seu grupo a caça e distribui também para o grupo vizinho. Bom, se ele pensasse só nele, ele poderia dizer, olha, eu tive o mérito de desenvolver lá essa caça, conseguir essa caça muito boa e não quero dividir, né? Mas como ele desenvolve, ele vive, ele convive com pessoas em grupo, ele vai fazer isso. Por quê? Porque hoje ele fez uma caça muito boa, mas talvez amanhã ele não consiga. E o outro grupo, de repente, consiga. E daí, então, esse grupo vai ajudá-lo, né? Como ele ajudou no início, esse grupo, então, vai ajudá-lo a desenvolver, né, esta situação. Então, o que eu quero mostrar? Que em nossa sociedade é muito melhor a gente trabalhar em grupo, trabalhar em cooperação, do que simplesmente esta visão muito individualista que a sociedade muitas vezes desenvolve. Então, precisamos trabalhar muito mais este lado coletivo e, consequentemente, a gente vai desenvolver os outros também. Eu vou me desenvolver e os outros também vão se desenvolver, porque o meu talento pode ajudar os outros e o talento dos outros pode me ajudar também. Então, com isso, a gente pode desenvolver a sociedade como um todo. Agora, se eu tiver a percepção de que o meu talento, né, eu devo, né, valorizar aquilo que eu, né, desenvolvo, que eu trabalho somente para mim, isso vai ser um pouco perigoso, né, para a sociedade, porque eu vou acabar desenvolvendo muito mais o individualismo e não vou contribuir para desenvolver a sociedade, então. Certo? Então, era um aspecto, então, sobre a meritocracia, para a gente trocar algumas ideias aí sobre isso, desenvolver um pouco essas questões. Muito obrigado por estarem aqui. Grande abraço para vocês e até o próximo vídeo aí. Certo? Tchau, tchau.